Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar as lentes esféricas. Para quem não assistiu ainda a videoaula de espelho côncavo e convexo, espelho esférico, aconselho a assistir, montar o seu resumo para depois vir para essa aula. Vocês vão perceber que eles são muito semelhantes, tá? Então a primeira coisa, qual é a diferença física entre a lente convergente e a divergente? A lente convergente são aquelas lentes de borda fina. Ela tem esse formato. É aquela lente que a gente encontra em lupa. A representação dela fica sendo por uma reta e aí setinha saindo. Então, assim, nós representamos uma lente convergente. A lente convergente ela é utilizada para a pessoa que tem hipermetropia. Então, a ideia dela é você te ajudar, a enxergar de perto. Então, essa é a lente convergente. Já a lente divergente, ela é borda grossa. Então, o desenho dela é assim, ó. Para representar, nós temos aqui a reta e a setinha entrando. Então, para o lado ao contrário. A lente divergente é para quem tem miopia. Aí, para decorar isso daqui, nós temos uma piada, super engraçada, que é o seguinte: por que o míope não pode ir no zoológico? Porque a lente dele é divergente. Então, a lente divergente é a da miopia. E a miopia é a dificuldade de ver de longe. Ok, agora nós vamos aprender como que faz os raios para a formação da imagem, nos 5 casos da convergente e no 1 caso da lente divergente. Vamos aprender agora como que faz o primeiro raio. O primeiro raio vai reto, bate na lente e foco. Então, vamos desenhar um objeto. Vamos supor que nosso objeto... e por que tem 5 casos, Porque depende da posição que ele está em relação à lente. Então, nós temos aqui nossa distância focal, raio de curvatura dos dois lados, distância focal, raio de curvatura. Lembrando que o raio de curvatura ele é o dobro da distância focal. Então, o raio de curvatura C, ele é 2 vezes a distância focal. Então, são 5 casos, porque depende da posição que ele está, Ele pode estar antes do C, em cima do C, entre o C e o F, em cima do F, entre o F e o vértice. Já que essas são lentes convergentes, vamos colocar a setinha saindo. E agora vamos para o nosso primeiro raio. Vai reto, bate na lente e foco. Como a lente é convergente, ela converge os raios. Isso quer dizer que eles fecham. Eles vão então em direção ao foco do lado direito. Então, ele vai reto, bate na lente e converge no nosso foco. Todos os primeiros raios vão ser assim. Então, vai reto, bate na lente, converge no foco. 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 Inclusive, no divergente é assim. Só que o que é uma lente divergente? É aquela lente que o raio vai divergir, então ele vai sair do foco. Então, ele bate na lente, lembrando que a lente tem as setinhas voltadas para dentro, porque é a borda grossa,
e diverge desse foco. Então, ele abre para o outro lado. Pronto. Agora nós vamos para o segundo raio. O segundo raio passa direto pelo vértice. Então, passa direto pelo vértice. Você pega aqui o vértice do espelho e faz o nosso segundo raio. Passa direto pelo vértice isso em todos. Pronto. Agora nós vamos procurar onde teve a formação da imagem para a gente classificar. Então aqui ela formou de cabeça para baixo, aqui pequenininha, aqui já ficou um tamanho um pouquinho maior, essa já ficou bem grande, ó. Essa daqui, percebam que mesmo eu alongando esses raios, eles não se encontram. Já esse daqui se encontrou, porém aqui do meu lado esquerdo. E aqui ela se encontrou bem pequenininha. Pronto. A manha da classificação é: você tem o chão e tem aqui o espelho. Toda vez que a sua imagem formar aqui embaixo, nós vamos chamar ela de real invertida. Real invertida. E quando ela formar aqui em cima, nós vamos chamar de virtual direita. Percebam que a classificação vão ficar a mesma lá do espelho. A lente convergente é como se fosse o nosso espelho côncavo. E a lente divergente como se fosse o nosso espelho convexo. Então aqui eu tenho real invertida menor, que é o RIME. Aqui eu já tenho real invertida igual, do mesmo tamanho. No terceiro, eu tenho RIMA, real invertida maior. Quarto caso, não forma imagem, que é o que nós chamamos de imprópria. E o quinto caso, virtual direita maior. O divergente, né, que é a nossa lente da miopia, nós já sabemos que é o caso lá do me divirto. Me divirto. Menor, direita e virtual. Então essas são as classificações. Lembrando que as fórmulas dessa matéria continuam a mesma. Então o C é igual a 2 vezes o F. Temos a fórmula da fimose, né? Uma fimose é igual a um pinto mais uma pelinha. Lembrando que o sinal pode ser mais ou menos. Aqui sempre mais, aqui mais ou menos. Mesma coisa do espelho esférico. Mas nós vamos usar quando a lente for convergente, menos se a lente for divergente. Mais quando a imagem for real e menos quando a imagem for virtual. E por fim, a fórmula da amplitude. A igual a altura da imagem sobre a altura do objeto, que é igual P', distância da imagem, sobre P, distância do objeto. Então, são as mesmas fórmulas lá do espelho esférico. Não se esqueçam, assistam também a aula de espelho esférico. Um conteúdo puxa o outro. Agora, nós vamos aplicar os exercícios sobre lentes. A nossa primeira questão de lente caiu aí no Enem 2017. Ela fala o seguinte: um experimento bastante interessante no ensino de ciência da natureza constitui em escrever palavras de tamanho bem pequeno, quase ilegíveis a olho nu, em um pedaço de papel e encobri-la com uma régua de material transparente. Em seguida, pinga-se uma gota sobre a régua na região da palavra, conforme mostra a figura que apresenta o resultado do experimento. A gota adquire um formato de uma lente
e permite ler a palavra de modo mais fácil em razão da ampliação. Qual é o tipo de lente formado pela gota no experimento descrito? Vamos raciocinar. Se formou uma gota, eu tenho uma superfície dessa maneira. Embaixo eu tenho a régua. Se eu tenho a régua, embaixo é plano. Então, o que eu estou enxergando aqui? Eu estou vendo uma parte plana e aqui em cima eu estou vendo as costas dessa gota. Isso nós chamamos de superfície convexa. Então, eu vou ter uma lente do tipo letra C, plano convexa. Então, o gabarito dessa questão do Enem, letra C. Vamos agora para a nossa segunda questão. Ela fala o seguinte: na figura a seguir são representados um objeto O e uma imagem I. Estou vendo aqui que essa lente, ó, tem borda fina. Então, é uma lente do tipo convergente. E pelo desenho, eu sei também que quando está aqui embaixo é real, invertida, e perceba que o tamanho da imagem está menor que o meu objeto. Então, é aquele nosso RIME, real invertida menor, que foi o nosso primeiro caso, né? Primeiro caso da lente convergente. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. A lente em questão é convergente, porque para um objeto real, a imagem é real e aparece menor que o objeto. Então, é o que nós temos aqui, né? Convergente, real, invertida e menor. Então, o gabarito dessa questão vai ser letra A. Então, perceba a importância de saber lá de cor todos os 5 casos de convergente e o nosso único caso da divergente. E agora nós vamos para a nossa última questão da aula de hoje. Um objeto delgado com 10 centímetros de altura, então a altura do objeto 10 centímetros, está posicionado sobre o eixo central de uma lente esférica delgada convergente, cuja distância focal é 25 centímetros. Considerando que a distância do objeto à lente, distância do objeto, é 50 centímetros, a imagem formada pela lente é, então ele quer saber a característica dessa imagem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar e fazer o desenho. Sempre fazendo desenho para visualizar, porque tem muita situação que pelo desenho, igual essa questão, eu não preciso fazer a conta, porque o que eu fizer aqui no desenho, eu consigo pesquisar nas alternativas. Se pelo desenho eu não conseguir confirmar isso, eu posso fazer a conta e aí ter a certeza, né, do que marcar. Então, tem aqui uma lente convergente, convergente é borda fina. Eu tenho distância focal, raio de curvatura, e o exercício acaba de me falar que a distância focal é 25. Se a distância focal é 25, eu sei que o raio de curvatura é 50, porque o raio de curvatura ele é o dobro da distância focal. Ele falou que o objeto está em cima desses 50 centímetros. Então, aqui está meu objeto. E quero saber a característica dessa imagem. Eu sei que quando ele está em cima do raio de curvatura é o nosso segundo caso. O segundo caso é o real, invertida e igual, do mesmo tamanho. Olha lá, ó. Vai reto, bate na lente e foco. E passa direto pelo vértice. Fica do mesmo tamanho. Então, o nosso gabarito vai ser real e do mesmo tamanho, né?
Então, gabarito dessa questão, letra A. Quem não soubesse fazer o desenho, daria para fazer a fórmula. Jogava lá na fórmula do 1 sobre f, ia conseguir calcular o P', né? Ia descobrir que esse P' também ia dar 50, que é exatamente onde está o raio de curvatura do outro lado. Então a gente finaliza a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e de compartilhar os vídeos do nosso canal. Até o próximo.